Caberia a nós, seres finitos e limitados, acrescentar alguma coisa ao ser divino? Não seria inapropriado tentarmos de alguma forma acrescentar alguma coisa ao ser divino? Saudações a todos os irmãos, graça e paz. Sou o pastor Roberto Fonseca e nós vamos para a nossa quinta aula de teologia. E nessa nossa quinta aula nós vamos falar sobre os atributos de Deus. O termo atributo não seria o mais indicado para aplicarmos ao ser divino, visto que a ideia de atributo traz sempre aquela ideia de acrescentar alguma coisa. E se nós somos seres limitados, se nós somos finitos, como que nós acrescentaríamos alguma coisa a um ser transcendente como o nosso ser divino, que é o Deus, o nosso Deus? Mas quando exaltamos, ou seja, nós bendizemos, nós glorificamos, nós damos a Ele aquilo que verdadeiramente é devido, a honra devida, a glória devida. Então, estaríamos partindo por um caminho mais adequado. Inclusive, abrindo aqui um parênteses para fazer esse comentário, nós temos que ter muito cuidado com muitas músicas, porque às vezes elas não estão teologicamente perfeitas, elas não estão encaixadas de maneira adequada teologicamente. E acaba diminuindo um pouco a Deus, exaltando muito ao homem, que nós temos visto muito, que muitas músicas têm exaltado muito ao homem, são músicas de triunfalismos, né? E nós temos que ter muito cuidado com essas questões triunfalistas, né? Inclusive, abro aqui também um parênteses, ressalto aqui alguma coisa acerca sobre este estudo. Para muitas pessoas, esse estudo de teologia ele é cansativo e ele é maçante. Mas se nós estivermos aqui trazendo uma mensagem triunfalista, com toda certeza as pessoas iam unir, iam dar um like, iam compartilhar, iam enviar para algum amigo dizendo: olha aí, recebe essa palavra, porque esta é uma palavra profética. Mas quando nós estamos falando em estudo, em acrescentar termos de conhecimento, em ampliar nossa visão, nossa ótica, acerca inclusive da palavra de Deus, acabamos encontrando alguns obstáculos, acabamos encontrando algumas barreiras. Então nós temos que monitorar um pouco mais nossas vidas com relação a tudo isso, porque se nós olhamos só para coisas triunfalistas, se nós olhamos só para aquilo que nos agrada, aquilo que nos remete à nossa própria edificação, aquilo que vai nos apresentar talvez uma ilusão falsa, né? De que vamos conseguir alguma coisa a mais ou acrescentar alguma coisa a mais em nossas próprias vidas. Então tenhamos muito cuidado com isso. Tenhamos muito cuidado com isso, porque isso é hedonismo. E Jesus disse: não ajunteis tesouro nem prata, aonde os ladrões possam roubar ou a traça possa corroer. Mas juntemos tesouro no céu. Juntemos tesouro no céu. Este é o princípio, ajuntar tesouro no céu. Olhar para as coisas que são do alto, olhar sempre para as coisas que nos projetam a Deus. E tenhamos muito cuidado com as coisas que nos projetam na terra. Ainda falando sobre o termo atributo, eu acredito que o termo mais apropriado seríamos usar o termo propriedade. Por quê? Nós estamos fazendo menção aquilo que pessoalmente é de Deus, aquilo que pertence a Deus é somente dele. Então, seria mais apropriado nós usarmos o termo, em vez de usarmos o termo atributos de Deus, usarmos as propriedades de Deus. Seria mais indicado dizer: nós estamos na nossa quinta aula e nós hoje vamos estudar as propriedades de Deus. Mas tendo em vista que já é parte da nossa grade curricular, faz parte da grade curricular do estudo de teologia, o termo atributos de Deus, e então nós continuamos usando o mesmo termo, atributos de Deus.
mas temos que compreender de maneira bem clara que atributos nunca se faz referência quando nós falamos no estudo de teologia, quando nós tratamos em relação ao estudo de teologia e falamos dos atributos de Deus, jamais tente utilizar esse termo como se nós estivéssemos encaixando alguma coisa em Deus, estivéssemos tentando acrescentar alguma coisa ao ser divino. Pense sempre da seguinte maneira: nós estamos falando sobre os atributos porque são coisas que são pessoais de Deus, são coisas que são próprias do Senhor e não nós. Então existem alguns atributos que são pessoais do Senhor e somente dele, e existem alguns atributos que ele divide conosco, por exemplo, amor, justiça e outros que são conhecidos como atributos comunicáveis. Nós vamos passar por isso em breve. Bom, temos algumas sugestões feitas quanto à divisão dos atributos. Por exemplo, os atributos naturais. O que seria atributos naturais? Ou seja, já falamos na aula passada sobre a autoexistência de Deus. Deus existe por si só. Deus não existe na dependência, como por exemplo uma criança, ela nasce, ela depende de um outro ser que venha a gerá-la. Enfim, Deus não depende, o Senhor ele é autoexistente. Então ele não depende de fatores externos para que ele possa existir. Ao contrário, os fatores externos dependem dele, porque tudo vem dele e tudo remete a ele. Ou seja, tudo vem dele e é para ele e é por ele. Enfim. A simplicidade é um dos outros atributos naturais, ou seja, são atributos pessoais do Senhor e naturais, são dele. A simplicidade, a infinidade, ou seja, a eternidade, é algo que é dele, é somente dele. Mas se nós aceitarmos Jesus como nosso Salvador, nós confessarmos o Senhor como sendo Ele o único e suficiente Salvador, o seu sangue Ele apaga os nossos pecados, o seu sangue nos traz salvação e Ele nos leva para sermos, então, Ele nos leva à eternidade, ou seja, nos leva a sermos eternos. Sim, temos que entender que se nós aceitarmos Jesus como nosso Salvador, nós não somos eternos, nós somos perpétuos. Mas quando aceitamos a Jesus, estamos com Jesus, que é um ser eterno, nós recebemos então de Deus a eternidade. O que seria então eternidade dentro desse contexto, dentro dessa visão? Seria aquele que um dia nasceu, um dia veio à luz, mas jamais morrerá, ou seja, estará sempre com o Senhor. Então esta é uma promessa para nós. Mas a eternidade, ela pertence a Deus. Porque o que é a eternidade? A eternidade é algo que não teve princípio e jamais terá fim. Eternidade é algo que é eterno, ele sempre existiu e sempre existirá. E o que é a perpetuidade? A perpetuidade, ela inicia num primeiro ponto e ela permanece para sempre. Isso é perpetuidade. Ela vai perpetuar por séculos e séculos e séculos e anos e milênios, enfim, ela vai perpetuar. Por exemplo, os anjos são eternos? Nós não vamos estudar sobre angelologia, mas vamos dizer, os anjos são eternos? Não. Quando é que os anjos foram criados? Não sabemos. Não adianta procurar em livros e se alguém falar para você, o anjo foi criado no ano tal, não. Não entre por esse caminho, cuidado com isso, porque não existe momento algum, em lugar nenhum nós vamos encontrar uma resposta que venha nos dizer quando é que os anjos foram criados. Mas enfim, eles foram criados. E então, se eles foram criados, eles são o quê? Eternos? Não, eles são perpétuos, porque eles tiveram um princípio. Assim como nós, com o Senhor, nós ganhamos a perpetuidade, ou seja, mas porque estamos em Cristo, nós nos tornamos eternos.
não por nossa virtude, mas porque estamos em Cristo. E estando em Cristo, nós somos eternos. Enfim, então esses são atributos naturais, são atributos pessoais do Senhor, são naturais. E temos também os atributos morais, verdade, bondade, misericórdia, justiça, santidade. Esses são, e outros, estes são os atributos morais, ou seja, são os que qualificam como sendo o Senhor um ser moral. Se eu não me engano, acho que nós falamos na aula passada sobre esta questão da moralidade de Deus. Ele tem princípios morais. Se nós educamos nossos filhos, tentamos trazer a nossa casa dentro, ou dentro da própria igreja, dentro de um conceito de moralidade, esses atributos eles vieram de Deus. Visto que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, recebemos do Senhor estes atributos e que nos faz ser um ser moral. Ou seja, este atributo, moralidade, ele vem de Deus, mas nós recebemos do Senhor. Mas jamais conseguiremos ter esses atributos com perfeição? Sim. Não vamos ter jamais esses atributos com perfeição. Por que nós não vamos ter esses atributos com perfeição? Porque nós somos falhos, nós somos pecadores. E a perfeição, ela está somente em Deus. A perfeição está somente no Senhor. Jamais, em momento algum, ela vai estar em nós. E se ela não está em nós, nós somente recebemos, mas nós não recebemos na sua plenitude. Nós recebemos através das revelações de Deus, nós recebemos através daquilo que é inato, da imanência do Senhor. Ele emana, ele traz para nós, ele nos concede isso, talvez até mesmo no momento do nosso nascimento, nasce conosco essa moralidade. Então nós nos fazemos seres morais, mas nossa moralidade, ela, por mais perfeita, por mais que nós tentemos ser seres morais perfeitos, nós não vamos conseguir, porque a nossa justiça ela vai ser sempre falha, como eu já falei aqui, se não me engano, acho que é Isaías, ele diz que a justiça do homem é como trapos de imundícia. Então nós jamais conseguiremos ser assim, seres tão morais quanto pelo menos perto daquilo que Deus é. Já falei desde o início, Deus está muito elevado, Deus está muito acima. Então nós observamos aqui neste momento duas sugestões feitas quanto às divisões dos atributos. Nós pegamos 2 pontos. Nós pegamos atributos naturais e nós pegamos os atributos morais. Agora vamos pegar atributos absolutos e relativos. O que seria um atributo absoluto? Os atributos absolutos, eles pertencem à essência de Deus. É bem parecido com os atributos naturais, né? Que pertencem a Deus, somente a Deus. Por exemplo, os atributos absolutos está bem próximo daquilo que nós estudamos sobre os atributos naturais e os morais. Porque eles estão no ser divino e é a maneira e como Deus se comunica conosco através desses mesmos atributos. Já os relativos são os atributos que nós homens, seres finitos, projetamos a Deus, ou seja, como nós o vemos. Quando Deus ele decide, né, o nosso Senhor Jesus Cristo, como ser divino que ele era, quando ele decide seguir para Jericó e ele encontra no caminho da cidade de Jericó aquele cego, quando ele prova aquele homem, que aquele homem começa a clamar, ele prova aquele homem e o atende com misericórdia. Então nós podemos acrescentar aí um atributo, ou seja, além dele nos
provar, Ele quer nos abençoar. Então também é um atributo do seu amor, do seu carinho, do seu cuidado. Então nós conseguimos acrescentar tantos e tantos atributos. Por exemplo, sabedoria. Quando Jesus ele é colocado diante de circunstâncias que aos nossos olhos parece que ele não vai ter resposta, ele não vai ter saída, com perguntas inteligentes, com perguntas complexas, ele vai ali, ele consegue responder com toda a sabedoria. Nós podemos então acrescentar aí mais um atributo. Que atributo seria esse? Sabedoria, discernimento. Uma outra situação, quando nós vemos ali em Gênesis 12 que Deus chama Abraão e diz: Abraão, sai do meio da tua parentela, vai para a terra que eu te enviarei, farei de você uma grande nação, me abençoarei os que te abençoarem. Mas, enfim, quando ele chama e faz assim esse convite a Abraão, nós acrescentamos mais um atributo. Nós podemos observar que aí existe mais um atributo. Que atributo é esse? Deus de aliança. Ou seja, nós vamos no decorrer da história bíblica, nós vamos passando por dentro dos contextos bíblicos e nós vamos observando atributos de Deus. E na medida que esses atributos vão nos sendo revelados, então nós podemos acrescentar. Ah, mas eu estou acrescentando aquilo que já existe. Sim, nós estamos acrescentando aquilo que já existe. Então, por isso, o nome são atributos relativos. Porque, por exemplo, eu posso agora, neste momento, estar tendo uma visão, estar tendo uma visão acerca do ser de Deus, e na mesma medida que eu apresento ele para você, você já pode estar enxergando um outro atributo dentro disso que nos é apresentado. Por isso que são atributos relativos. E os atributos absolutos são inquestionáveis. São atributos que estão na essência de Deus. São atributos que pertencem à sua essência. São atributos que a própria teologia já os confirmou, que as próprias Escrituras já o confirmou, que indubitavelmente eles pertencem a Deus e são impossíveis de serem revogados, são impossíveis de serem modificados. Então esses são atributos absolutos, ou seja, pertencentes ao ser divino. Pronto. Fechamos então esta nossa quinta aula, que foi um pouquinho mais breve, um pouquinho mais curta. Vamos ver na próxima aula aí falando aí sobre esses atributos incomunicáveis. Interessante esse termo, né? Incomunicáveis e os comunicáveis. Então nós vamos falar de duas situações que pertencem também ao ser divino. E se você gostou da aula, eu te convido aí para dar um like. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Compartilhe este estudo aí nas redes sociais, com seus amigos, com seus parentes, nossos irmãos de igreja. E que Deus possa assim te abençoar ricamente e encher você de graça. Até a próxima aula e que Deus te abençoe.